A Revolução Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos, foi o mais destacado conflito regencial e só terminou 5 anos depois da coroação de Dom Pedro II. No século XIX, os vastos pampas verdejantes do Rio Grande do Sul eram importantes fornecedores de charque, que é carne seca salgada, couro e sebo. Boa parte da produção era voltada para o mercado interno brasileiro, especialmente o Sudeste. Comida de gente pobre, de escravos e até de quem estava por cima da carne seca, no caso, as classes superiores. Nas estâncias, que eram as fazendas, trabalhavam homens livres, os peões e escravizados. Os estancieiros gaúchos reclamavam do governo regencial porque o charque argentino e uruguaio entrava no Brasil sem pagar nenhuma tarifa alfandegária especial, concorrendo com os interesses dos latifundiários do Rio Grande do Sul. E, ao contrário, a importação de sal, tão necessário para salgar a carne na fabricação do charque e alimentar o gado, pagava impostos pesados. Por causa disso, os fazendeiros gaúchos queriam protecionismo alfandegário, ou seja, pagar menos impostos ao governo central, uma gorda fatia do Rio Grande do Sul tinha de ir para o Rio de Janeiro, e maior autonomia para a província. O governo central não quis ceder e o conflito então foi inevitável. Ao contrário da balaiada e da cabanagem, a Revolução Farroupilha contou com poucas ações autônomas dos setores sociais mais pobres. Os peões de gado, os escravizados, roceiros e artesãos muitas vezes se viram de massa de manobra em mais uma prolongada campanha militar, lutando por interesses que não eram seus e em nome de ideias ou princípios cujo significado não podiam alcançar. Bom, na verdade, farrapo era o apelido dos liberais exaltados. Então, os farrapos nada tinham de esfarrapados, já que a maioria possuía terras e muitas cabeças de gado. Em 1835, o rico fazendeiro Bento Gonçalves comandou o exército que ocupou a cidade de Porto Alegre e depois o governador nomeado pelo Rio. Começavam, então, os 10 anos de guerra civil, uma guerra que misturou ideais de liberdade com interesses particulares, heroísmos e assassinatos, lances tolos e episódios aventureiros bem ao estilo do romantismo da época. Bento Gonçalves, o líder da Farroupilha, estava preso na Bahia, quando a Sabinada o libertou. Junto com os gaúchos estava o futuro herói da unificação também italiana, Giuseppe Garibaldi, que se apaixonou por uma brasileira chamada Anita. Para escapar do cerco da Marinha Imperial e avançar sobre a cidade de Laguna, em Santa Catarina, o engenhoso Garibaldi mandou transportar 2 lanchões por terra em carroças puxadas por jumentos. Para alguns rebeldes, que a princípio eram só federalistas, pareciam não haver outra saída senão a separação em relação ao Brasil, talvez a união com o Uruguai e a Argentina. Então, fundaram a República Piratini. Dali foram para Santa Catarina para fundar a República Juliana. A maioria dos farroupilhas, porém, sabia que o separatismo seria uma tolice. Não era negócio abrir mão do mercado brasileiro. Afinal, como poderiam conseguir que o governo brasileiro os protegesse da concorrência do charque argentino se resolvessem deixar de ser brasileiros? Bento Gonçalves, líder farroupilha, deixou claro que não pensava em proclamar a independência. O problema mesmo era o charque e os impostos excessivos. O governo central tinha mais recursos em dinheiro e armas do que os gaúchos. Eram os frutos do café que se expandia sem parar e tornaria o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, a região mais rica do Brasil. Por isso, o competente Caxias conseguiu organizar o exército vencedor. Sob seu comando, as carnes dos inimigos voavam longe, a golpes de espadas. Mas Caxias tratava os prisioneiros com dignidade, especialmente se eram oficiais farroupilhas, homens de origem abastada. O governo central estava
interessado na reconciliação e precisava do apoio gaúcho na guarda das fronteiras do Sul. Essa vantagem estratégica do Rio Grande do Sul sempre foi objeto de barganha entre os gaúchos. No final, os estancieiros gaúchos, derrotados no campo de batalha, não ganharam fidelismo, mas a paz honrosa os anistiou e o charque passou a ser protegido das importações concorrenciais. Atualmente, grupos ligados ao movimento de direitos dos afrodescendentes acusam Caxias e o comandante Farroupilha Davi Canabarro de propositalmente terem ordenado que os soldados negros assumissem as tarefas mais arriscadas no campo de batalha. Tratava-se de ex-escravizados ou de cativos que contavam com a promessa de serem libertados após a guerra. O racismo dos generais dos dois lados, racismo da elite branca imperial da qual faziam parte, não se importava em utilizar os negros como bucha de canhão. Especialmente no Rio Grande do Sul, aconteceu um elogio exagerado da Revolução Farroupilha. Bom, historiadores tradicionais e oficiais a viram como uma epopeia de grandes heróis desinteressados e lutadores pela liberdade. Bom, os rebeldes regenciais eram homens livres que exigiam o melhor tratamento do governo central. Agora, a gente vai trocar uma ideia sobre um outro tipo de revolta que aconteceu na mesma época na Bahia, uma revolta de escravizados. Os conflitos entre senhores e escravizados eram muito agudos na Bahia do século XIX. Aconteceram muitas revoltas escravas. Por exemplo, em 1807, a polícia baiana prendeu vários negros Haussá que planejavam um levante. Em 1889, escravizados reorganizaram uma incrível sociedade secreta, a Oboni, que atacava fazendas no recôncavo baiano, região ao redor de Salvador, para libertar seus irmãos. Bom, foram trucidados por tropas da capital ao tentar tomar Nazaré. O medo fez as autoridades proibirem a capoeira, a dança e batuques. Em 1814, revoltou-se a armação pesqueira de Itapuã, liderada por um babalorixá subversivo, Rei Francisco. Tentaram fugir para sublevar outros escravizados, mas as tropas do governo os alcançaram e eles desbarataram. Em 1816, escravizados de Santa Amaro mataram alguns brancos e incendiaram engenhos. A repressão do Conde dos Arcos foi tão brutal que vários negros apenas suspeitos foram enforcados. Em 1826, os negros do Quilombo do Urubu tentaram tomar Salvador, mas foram repelidos pelo exército. Já em 1830, alguns negros de Salvador assaltaram uma loja de armas e roubaram espadas. Rumaram para um mercado de traficantes e libertaram mais de 100 escravizados. Bom, entretanto, as espadas nada puderam fazer contra as balas dos fuzis e dos canhões do exército, e assim, dezenas de negros acabaram massacrados. Poderíamos continuar a lista com detalhes, mostrar outros estados e rebeliões. Bom, o que interessa é que você tenha uma boa ideia de como os escravizados jamais se entregavam sem precisar ficar decorando datas e ocorrências, beleza? Bom, na Bahia havia muitos escravizados malês, isto é, muçulmanos, seguidores da religião islâmica. Falavam e escreviam em árabe, ainda hoje conservamos seus escritos, e também acreditavam no único Deus, Alá, e seguiam a mensagem do profeta Mohammed no livro sagrado Alcorão. Escravizados baianos, que em sua terra original eram estadistas, artesãos, poetas, agricultores, generais médicos, artistas, pescadores. A maioria dos negros islamizados era Haussá, mas havia outros grupos africanos islamizados como os nagôs, jejes, tapas e mandingos. O islamismo criava uma unidade muito forte entre eles, por mais diferentes que fossem suas origens. O levante dos escravizados malês aconteceu num lugar considerado incrível, bem no centro de Salvador. E apesar de as autoridades terem se preparado graças aos avisos de traidores, os escravizados quase tomaram conta da cidade. Depois de uma reunião secreta, saíram pelas avenidas e praças atacando as patrulhas da polícia, batiam nas portas das casas e obtinham adesões. Em pouco tempo, tomaram as ruas, mas não tinham poder de fogo para se equiparar aos batalhões dos quartéis. Acabaram sendo derrotados, a repressão foi sangrenta com dezenas de negros assassinados. No Brasil inteiro, latifundiários
perderiam o pavor de que se repetisse a grande revolta de escravizados do Haiti. Eles tinham calafrios com a febre haitiana, e a palavra malê seria maldita em todos os cantos da Bahia onde houvesse vigilância por perto. Bom, você se lembra que as rebeliões regenciais começaram com as exigências federalistas, ou seja, de autonomia provincial dos liberais exaltados. As classes populares aderiram aos protestos e então começaram a fazer suas próprias exigências. Os proprietários de todo o país começaram a perder o controle do país. Seu mundo, sua sociedade e seus valores estavam seriamente ameaçados. Nos discursos, deputados e senadores, nos jornais e conversas com voz baixa, os grandes proprietários denunciavam as ameaças à ordem. Mas o que eles consideravam desordem? O que estava ameaçado? Havia ameaças contra 4 pilares daquela sociedade aristocrática. 1. A unidade nacional. As revoltas poderiam levar à separação das províncias e o surgimento de países fora do Brasil. A grande propriedade de terra. Na balaiada e na cabanagem, bandos de homens pobres invadiram as fazendas. A escravidão, a cabanagem e a balaiada tinham de semelhante rebeliões como a do Haiti, e a ausência de direitos para a maior parte da população, reivindicadas pelos liberais exaltados, seguidores das ideias revolucionárias francesas de 1789. Os grandes proprietários do Brasil inteiro se conscientizaram da necessidade de se unirem para defender os interesses comuns da classe social dominante contra as camadas sociais inferiores. De certa maneira, foi naquele momento que se tornaram uma efetiva classe social. Então, a palavra mais utilizada pelos políticos passou a ser conciliação. Conciliar a elite, chegar a um acordo, reconhecer que o objetivo principal era o mesmo e estava acima das brigas de unitaristas e federalistas, manter a unidade nacional, o latifúndio escravista, a Constituição de 1824, e em seguida conciliar o país, pacificar, convencer a todos, mesmo os mais humildes homens livres que faziam parte da mesma nação e que deveriam aceitar a situação como era. Apavorados, os grandes proprietários das províncias distantes do rio aceitaram a ideia de que o poder central fosse forte, no caso, seria capaz de conter rapidamente as revoltas populares. Ou seja, o principal responsável pela tão falada ordem não seriam os soldados da Guarda Nacional, obedientes aos fazendeiros locais, mas as forças leais ao poder central. A recentralização do poder foi denominada de regresso conservador, ou seja, os políticos e jornalistas regressistas diziam que a recentralização serviria para parar o carro da revolução, eliminar as desordens e a anarquia provocada pelo excesso da liberdade dos primeiros tempos da regência. Bom, quem assumiu a regência foi o regressista Pedro de Araújo Lima, que tratou de organizar a recentralização do poder. A Assembleia Geral, seguindo a orientação conservadora dos regressistas, aprovou a Lei Interpretativa de 1840, que cassava muito da autonomia das assembleias provinciais. Por exemplo, certas leis provinciais poderiam ser anuladas pela Assembleia Geral do Império. No ano seguinte, restabeleceu-se o odiado Conselho de Estado, ou seja, o grupo de conselheiros do imperador. Com a reforma do Código Criminal de 1841, os juízes de paz perderam seus amplos poderes. Quem mandava mesmo passava a ser o chefe de polícia, nomeado pelo ministro da Justiça, um para cada capital de província. Bom, o coroamento do processo foi a coroação. Vou explicar melhor. Deputados e senadores passaram a defender a coroação imediata de Dom Pedro. Segundo, esperava-se que a figura do imperador se tornasse um símbolo de autoridade e de conciliação nacional respeitados por todos. A manobra política dos progressistas, futuro Partido Liberal no Segundo Império, acelerou o processo. Assim, o golpe da maioridade permitiu que Dom Pedro II se tornasse imperador, embora ele só tivesse apenas 15 anos de idade.